Olá pessoal, tudo bem? Eu queria comentar aqui com vocês sobre família dentro de uma boa prosa. Para questionar? Não, é só para partilhar mesmo. Uma família constituída por 6 pessoas, o papai, a mamãe e os 4 filhos jovens, que foram vizinhos meus durante um bom tempo, ali na zona norte da capital paulista, certo? E depois, essa vizinha minha, a dona Maria Clara, perdeu seu esposo chamado Olavo. Esses nomes são nomes fictícios para não envolver o nome da família, né? E o senhor Olavo, ele faleceu, estava enfermo, hospitalizado durante um bom tempo e ele veio a morrer. E a dona Maria Clara ficou viúva. E ela tinha 2 filhas, né? 2 filhas. Uma por nome de Catarina e a outra por nome de Natália. E ainda tinha um filho chamado, mais 2 filhos, né? Um chamado Honório e o outro chamado Danilo. 4 filhos. A filha dela mais velha e o filho dela mais velho se casaram, foram embora, e depois aos poucos os outros também foram indo embora. E quando chegou a época do falecimento do pai deles, eles estiveram presentes no funeral, né? Como eu estou hoje presente aqui na casa da Agenda para expor essa realidade sobre família, que é uma coisa muito séria e nobre, né? E hoje as famílias estão caminhando por um caminho muito difícil, onde pai não é mais respeitado, onde mãe não é mais respeitada, nem avó, nem avô. É a geração Z, infelizmente a geração Z é essa realidade tristonha de hoje, né? E como diz na linguagem bugada, a família de hoje está zoada, está bugada na linguagem dos jovens de hoje, né? Porque até as expressões que eram usadas na década de 80, 70 estão caindo em desuso, como por exemplo, hoje a cobra vai fumar. Hoje a cobra vai fumar. Essa expressão, hoje a cobra vai fumar, ninguém mais está usando. Então são várias coisas, várias transformações, várias mudanças que vai ocorrendo, usos e costumes de uma cultura brasileira, enfim. E quando essa família venderam o imóvel lá na zona norte da capital paulista e foram embora para a região do Butantã, zona oeste de São Paulo, para vocês terem uma ideia, os vizinhos nossos lá foram um casal homossexual, vamos dizer assim. Os dois homens viviam um relacionamento homoafetivo e viviam em união consensual. União consensual, os dois. Não existe casamento gay, gente. Isso é uma falácia, isso é uma farsa. Não existe casamento gay. 2 mulheres podem morar juntas e ter homoafetividade. 2 homens podem morar juntos e terem homoafetividade. Mas aquilo não é casamento, aquele relacionamento. É uma união consensual. Casamento mesmo, de verdade. Meta isso na cabeça de vocês. É entre homem e mulher. Homem, mulher, mulher e homem. É casamento. Por que o Papa Francisco foi tão endeusado, tão idolatrado pela humanidade inteira? Por causa de algumas heresias, de algumas coisas proclamadas por ele, como por exemplo dar uma bênção para um casal homossexual. Nunca antes na igreja, na história, houve uma coisa dessa, né? E eu sou grato ao Papa, o finado Papa João Paulo II. Eu quero deixar bem claro aqui, eu fiz algumas críticas no pontificado dele, porque muitas coisas vão sendo despercebidas e depois, com o passar do tempo, com o avanço da informação, da internet, a gente vai descobrindo um monte de coisas e depois tem os documentos das encíclicas papais, né? Que consta realmente uma seita conciliar e nós temos que amar
a verdadeira igreja católica e não a seita conciliar. Bendito seja Deus. E esse casal, dentro do assunto, esse casal de homossexuais que viveram ali, eles estão ali até hoje e há uma política de boa vizinhança, mas não afinidade. Então, por exemplo, quando um cara tem uma boa aparência, ou uma moça tem uma boa aparência, e não dá liberdade para esses tipos de pessoas desse perfil, você é desprezado, você é ignorado. Então isso nós temos que fazer um ato de amor, de ação de graças a Deus, de nós estarmos sendo desprezados por essas pessoas, porque a nossa moral não é deles, certo? Então a gente não tem que se importar com isso. Você só é amigo de homossexuais, de toda essa galera aí LGBT, se você aderir no movimento deles. Se você não aderir no movimento deles, não concordar com as ideias deles, você não é amigo deles. E eles vão continuar no erro, no pecado até o fim de suas vidas, e a Deus pertence o seu julgamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre todos vós, sobre todos nós, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe.